Olá, meu nome é Rodrigo Marcondes, sou cirurgião vascular e endovascular e hoje nós vamos mostrar aqui um caso de abordagem híbrida de aneurisma de artéria poplítea trombosado. O apoio educacional agradeço aí a Invasive e o nosso curso Endo Academy e também divulgarei o nosso fellowship em cirurgia endovascular pela Redditor, tá? Vamos lá. Em relação ao caso, trata-se de um paciente do sexo masculino, de 58 anos, hipertenso, não sedentário, nadava 3 vezes por semana, admitido via pronto-socorro, com uma história de dor súbita em membro inferior esquerdo, né? 2 horas de evolução, com frialdade cianose inicial, seguida de palidez e parestesia. Ele tem uma história de uma proposta de correção aberta de um aneurisma de aorta ascendente em outra instituição, o qual ele optou por não realizar e estava relutante. De exames iniciais, o que temos aí, feito na urgência, apenas um ultrassom Doppler colorido arterial do membro inferior em questão, mencionando oclusão e trombose da artéria femoropoplítea, segmento femoropoplíteo do membro inferior esquerdo, somente, sem mencionar questão de aneurismas ou outras alterações. Clinicamente, aí nós tínhamos o paciente admitido já, sendo preparado para a cirurgia, o qual ele tinha sinais clínicos evidentes de oclusão arterial aguda do membro inferior esquerdo e uma CPK de 18.000, função renal preservada. E aí temos 2 propostas a serem seguidas e as duas são viáveis, né, nesse contexto, sendo a primeira endovascular, uma abordagem endovascular pura, e a outra cirurgia aberta, convencional, o qual aí temos algumas considerações a fazer, né? Tempo-resposta em relação à chegada de material, habilidade do cirurgião em relação à técnica endovascular ou aberta e condições clínicas do paciente em questão. Temos aí função renal, CPK, outras questões que devem ser levadas em consideração. No nosso caso, nós optamos pela abordagem endovascular. Procedimento em si, né? Nós optamos por um acesso inicialmente contralateral, com o introdutor 6F, passamos um catéter de pigtail, fizemos uma ortografia, o qual já percebemos uma ectasia do segmento aorto-ilíaco, né? E femoral comum também, uma oclusão de artéria ilíaca, uma oclusão de artéria femoral superficial em terço proximal, e aí a angiografia que segue, pouca colateralização de artérias e no segmento femoropoplíteo nós tínhamos aí um deserto angiográfico, né? E distalmente também. Aí, nesse contexto também temos algumas opções. Podemos optar aí por infusão intravascular de enzimas, né, trombolíticas, deixando de 12 a 24 horas para ver se abre um runoff ou o outflow dessa perna, né, para posterior abordagem, ou podemos aí prosseguir com a abordagem já nesse mesmo tempo, que foi o que optamos. Nesse contexto também, seguimos aí com o crossover para a artéria ilíaca externa esquerda e com o introdutor longo Destination 8F e um catéter de trombectomia Índigo CAT8, né? Aspiramos, mas com muita dificuldade, houve aí oclusão sequencial do dispositivo. Optamos então por troca e passagem de uma bainha Dry-Seal 12F, com pré-liberação de 2 catéteres, 2 dispositivos de selamento perclose ProStyle e, posteriormente, por dentro dessa bainha 12F, o Índigo CAT12, só que também com muita dificuldade, nesse momento aí, com saída de material misto, né? E aí optamos então por conversão para a cirurgia aberta com ignotomia e posterior tromboembolectomia pela ignotomia, e não evoluindo também optamos por uma incisão medial infrapatelar com tromboembolectomia ascendente e descendente. E aí o resultado final que tivemos após toda essa abordagem foi esse trombo residual, mas aderido, isso não saía nem com o catéter de Fogarty, nem com o catéter de aspiração, e nesse momento optamos aí por excluir o aneurisma e passamos aí por
pelo nosso dry seal, que já estava na artéria ilíaca externa esquerda, passamos o stent Viaban revestido, né? Viaban, na verdade, colocamos um Viaban no segmento P3, P2 e P1, que era um 10-150 e proximamente um 13-100, né? E esse foi o resultado que tivemos, com runoff satisfatório, artérias de pernas pérvias e arco plantar pérvio, né? Dado aí a CPK altíssima, nesse momento aí optamos por fasciotomia de todos os compartimentos e com herniação da musculatura e evidente restauração do fluxo arterial e circulação na musculatura. Bom, de materiais, vamos lá. Eu já mencionei alguns, mas vou acabar de mencionar o nosso passo a passo. Iniciamos com o introdutor 5F, um catéter de pigtail, fizemos a ortografia após passagem do catéter de pigtail e fio hidrofílico e realizamos o crossover para a artéria ilíaca externa esquerda, passamos um fio amplets e a bainha Destination 845. Posteriormente, um catéter de suporte, para a artéria femoral superficial, com fio guia hidrofílico, passamos o catéter de trombectomia índigo, CAT8, troca por um introdutor 10F no acesso femoral direito, para pré-liberação de dois dispositivos ProStyle Perclose, né, em X, e depois a passagem da bainha Destination 1245, colocando na artéria ilíaca externa esquerda. E aí sim um catéter de trombectomia índigo Lightning 12. Né? Posteriormente foi realizada a ingnotomia e a incisão medial infrapatelar e trombembolectomia com fuga de 4, 5 e 3, né? Tanto descendente quanto ascendente. Né? E depois, para a passagem do dispositivo Viaban, passamos um fio guia hidrofílico, posicionamos na região infrapatelar e os stents revestidos que utilizamos foi o stent Viaban 10-150 e um outro Viaban 13-100, né? E o fechamento das incisões e da local de punção com um dispositivo pré-liberado ProStyle Perclose, né? Em relação à discussão aí, temos algumas considerações a fazer, né? Temos aí o aneurisma de artéria poplítea, mais comum os aneurismas periféricos, dos quais 95% homens, maioria fusiforme e bilateralidade em até 70%, 20 a 40% estão associados, 40% estão associados a aneurismas aórticos, mas somente 1 a 2% estão associados com aneurisma de artéria poplítea, desses aórticos, né? Alguns estudos mostram que o diâmetro menor tem maior incidência de trombose e pacientes com aneurisma de artéria poplítea, 55% estão relacionados com trombose. 6 a 25% estão relacionados com embolia distal e esses até 25% com índice de amputação. A ruptura é muito incomum, mas quando essa ocorre, a taxa de amputação pode chegar a 70%. Então, uma doença bem grave e bem mórbida, né? Em relação a artigos, temos aí alguns artigos que mencionam já o uso de dispositivos de aspiração, né, o qual utilizamos, que é o índigo, para manejo de coágulos periféricos. Temos aí estudos que comparam as técnicas endovasculares e convencionais abertas de abordagem do aneurisma, né, com índice de perviedade aí semelhantes, né, lógico que com o viés de cada estudo, e temos aí algumas artigos que mencionam aí, relatos de casos que mencionam também o uso do índigo para a abordagem desses aneurismos trombosados. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.